vamos chegar até nós, refletindo, pensando, rezando sobre a necessidade de escutar a nós, ao próximo e a Deus, para seguir Jesus Cristo, como São Francisco o fez. Veja, São Francisco foi rezar numa igreja chamada de São Damião. Aí rezou diante de um crucifixo. A um certo momento, ele escutou: Francisco, reconstrói a minha igreja. Repita comigo: Francisco, reconstrói. Aí ele pensou que era para reconstruir a igreja que estava numa situação decadente, bastante deteriorada. Voltou para a casa dele, pegou uma grande quantidade de tecido, porque o pai de São Francisco era vendedor de tecido. Vendeu, inclusive isso foi causa, de desentendimento entre ele e o pai, porque nós não podemos fazer caridade com o que não é, com o que é dos outros. Aliás, tem um povo que faz promessa para os outros pagar, não é? Não, gente, isso não está certo, não. Se você fez a promessa, pague. Não é? Não bote para os outros. Porque você não perguntou. Outro dia uma senhora lá em Paulistana disse: Padre, eu fiz uma promessa para o senhor rezar uma missa na minha casa. Digo: vou não. Agora já tem 6 igrejas dentro de Paulistana e agora eu vou deixar as 6 igrejas daqui e vou na casa da senhora? Pois se a senhora quiser pagar a promessa, venha rezar comigo na igreja. Cada um faça as promessas para cada um pagar. Então São Francisco pegou os tecidos do pai e vendeu. E isso causou um desencontro entre ele e o pai. E entregou ao padre que cuidava da igreja de São Damião, para que ele empregasse no trabalho de reconstrução da igreja. Como vocês estão trabalhando este ano para melhorar o teto da matriz do Curral Novo. Mas passando o tempo, São Francisco entendeu que Deus não dizia só para ele ajudar a construir a igreja de pedra, cal, cimento, tijolo. Deus chamava Francisco para construir a igreja dos corações. A igreja formada dos homens e das mulheres. A igreja dos batizados. Construir com a sua palavra, com o seu testemunho, com a sua vida. Então, São Francisco, o nosso padroeiro, foi uma pessoa que foi capaz de escutar a Jesus, como nós também devemos ser. Agora, vocês hão de convir e provavelmente concordar comigo que nós estamos num tempo que é difícil escutar. Primeiro, todo mundo corre muito, inclusive os padres, não é? Mas parece que hoje ninguém tem tempo. Outro dia encontrei uma senhora que disse: "Ô padre, eu já fiz tanta coisa, mas não dei conta do que eu tinha que fazer. Se eu pudesse, eu aumentava o tempo." Eu digo: "Não, mas não dá não, você tem que trabalhar no que pode, né?" Talvez alguém de vocês já sentiu assim, terminar o dia e chegou no final do dia, você trabalhou e de repente se deu conta que não tinha que, e daí de repente percebeu que não deu conta de tudo que devia fazer e não parou um minuto. É um tempo, né? Assim, nós que as pessoas correm muito, né? Correm muito. Depois, porque se corre muito, se cria uma certa impaciência para escutar as outras pessoas. Hoje, nós temos mais familiaridade para estar vendo o celular. Se fala pouco no celular, mas se olha muito o celular. Vocês estão vendo que mudou o nosso tempo? E
E essa indisposição para escutar dificulta o acolhimento do outro. E se nós temos dificuldade para escutar o outro, imagine escutar a Jesus. Agora, como fazer para escutar Jesus? Primeiro, Jesus não falou no ouvido de São Francisco. Jesus falou no coração de São Francisco. Francisco, reconstrói a minha igreja. E em que situação Jesus falou? Quando Francisco estava rezando. Pois se eu quiser escutar a Deus, eu tenho que ser uma pessoa que reza. Nós não dizemos que rezar é falar com Deus. Falar não significa que só um fala. Significa que os dois falam. Tem hora que um escuta e o outro fala. E tem hora que quem fala, cala para escutar o outro. Falar com Deus supõe que eu faço o exercício da oração. Nós devemos rezar, viu, gente? Olha, pelo menos 2 vezes por dia. São Francisco rezava mais. Ele recebeu as chagas porque ele passou 40 dias rezando para celebrar a festa de São Miguel Arcanjo, que foi no dia 29 de setembro. Então ele passou 40 dias rezando, e tem muitos outros trechos da vida dele que dizia que ele rezava. Mas nós, mesmo gostando de São Francisco, temos que trabalhar, temos que pelejar com a família, temos que cuidar de casa. Então, ao menos 2 vezes por dia nós devemos rezar. No início do dia e no final do dia. Os primeiros pensamentos e os últimos pensamentos são de Deus. Não pertence a nós, mas pertence a Deus. E se tem possibilidade de rezar durante o dia, melhor ainda. Então, para escutar a Deus, é preciso colocar o joelho no chão e rezar. A segunda coisa que ajuda a escutar a Deus é aceitar ser orientado. A primeira leitura de hoje diz assim: Deus diz ao povo: não seja rebelde, mas escute a minha voz. Então, nós não devemos ser pessoas que não se deixam guiar, não se deixam orientar. Às vezes é causa de desencontro, sobretudo na família, quando tem uma pessoa que não quer escutar ninguém. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Às vezes uma pessoa da família da gente toma uma decisão que se vê que não é correta, se explica, se reza, se insiste com a pessoa, mas ela não escuta. Quer escutar só a própria vontade, o próprio capricho. E muitas vezes, assim agindo, termina por arranjar sofrimento para si e para os outros. Então, a rebeldia fecha não apenas o ouvido, mas também o coração. Então, uma pessoa que não se dispõe a escutar o outro, a outra, cria dificuldade para escutar a Deus. Por isso, o exercício da escuta. O padre deve escutar a comunidade deve escutar o padre, o marido deve escutar a esposa deve escutar o marido, os filhos aos pais, os pais aos filhos, porque se nós não nos escutarmos, vai ficar difícil de encontrar um caminho que seja favorável para todos. Deus disse ao antigo povo: meu povo, não seja rebelde, escute a minha palavra e eu vou vencer os inimigos e lhes dar a vitória. E a terceira coisa para escutar bem a Deus é colocar na nossa vida o que Jesus ensinou. Também São Francisco fez isso. Naquele cântico que nós vamos entoar ainda nessa missa,
cheio de amor, né? Cheio de amor, cheio. Tem uma parte dele que diz assim: já não se sabia dizer com veras se era Francisco ou se Cristo era. São Francisco escutou tanto a Jesus que ficou parecido com ele. Aí no evangelho de hoje, Jesus, que tem muita paciência, se parece com o pai, com a mãe, tem muita paciência com os discípulos, de novo, explicou aos discípulos o que era de Deus. Imagine vocês, os discípulos andavam para cima e para baixo com Jesus. De repente pergunta: quem é o maior? Se nem Jesus diz que era o maior, aí os discípulos saem com essa pergunta. Deve ter sido assim uma situação que provocou admiração em Jesus. Ele deve ter pensado: mas como é que vocês estão perguntando quem é o maior, se nem eu me coloquei como maior no meio de vocês? Aí Jesus partiu, deixou a palavra e foi para o exemplo. Às vezes a gente precisa insistir muito com a pessoa para que ela entenda alguma coisa, não é? A mãe e o pai faz 1000 recomendações para ver se uma entra na cabeça dos filhos. Tem uns que só se a gente abrir, né, para ver se entra alguma coisa. Não é verdade? Tem uns que têm a cabeça mais dura que nem um coco, né? Como um coco, né? Mas está ali repetindo, vá assim, faça assim, tal, para ver se... Pois a mesma coisa fez Jesus. Os discípulos não entenderam, aí ele passou para os exemplos. Olhe, eu nunca ensinei a vocês esse espírito de competição, de um querer ser maior que o outro. Aí chamou uma criança. Ainda hoje, criança simboliza fragilidade e vulnerabilidade. Tem um povo do coração duro que faz mal à criança. Tem que denunciar. Não pode passar a mão na cabeça. Tem que chamar o conselho tutelar, seja quem for. Nós devemos defender as crianças, sobretudo na sua inocência. Então, Jesus pegou uma criança, que quer dizer pessoa frágil, pessoa que merece cuidado, pessoa que merece atenção, pessoa que não tem poder. Que poder uma criança tem? Aonde que uma criança é maior do que uma pessoa adulta? Não é. Então, para que os discípulos entendessem, Jesus pegou uma criança, porque criança confia, né, gente? A criança confia nas pessoas. Se você convive com a criança, pouco tempo depois, ela se aproxima, ela lhe abraça, ela fica perto de você. A criança desenvolve um sentimento de confiança sem maldade. Jesus chamou a criança, colocou perto dele, chamou os discípulos e disse: quem quiser ser o maior, pois seja como esse pequenino aqui. Alguém que confia no Pai do céu e se coloca sob a proteção, sob a força, sob o senhorio da vontade de Deus. Para escutar Jesus, devemos dizer sempre aquela palavra. É o terceiro pedido do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Também Nossa Senhora disse isso: seja feita a vossa vontade. Agora, às vezes acontece que nós invertemos. Nós rezamos para Deus fazer nossa vontade. E não nós fazemos a vontade de Deus. Então, escutar, como fez São Francisco, como Deus pediu ao antigo povo de Israel, como Jesus pediu aos discípulos. Aí, para escutar, não esquecer, rezar, procurar conversar com os outros, sobretudo com os mais próximos, não deixando que a rebeldia ganhe morada no seu coração
e ter confiança em Deus para fazer a vontade dele sempre. Pois que São Francisco continue a nos iluminar com o seu exemplo e que Nosso Senhor, que tem acompanhado a nossa comunidade de Curral Novo, do seu princípio até hoje, continue a nos acompanhar e a nos orientar por meio da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.